nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Quem está comigo e quem vai dar esse curso? Deise Rosa, psicóloga. Bem-vinda, Deise, mais uma vez. Obrigada. Uma honra estar aqui de novo para poder compartilhar aí com a população. Deise, fala para nós o que é essa análise do desenho. O que é a análise do desenho? Na verdade, quando a gente coloca os nossos traços no papel, a gente coloca um pouco do nosso eu nesse papel. E esses traços, seja pela letra, seja pelo desenho, seja pelo rabisco, ele pode direcionar e mostrar conteúdos que tem aí dentro da gente, que às vezes a gente nem tem tanta consciência assim. E na questão da infância, a gente consegue identificar que período mais ou menos cognitivo a criança está. Então, eu ensino, por exemplo, no curso, como acompanhar o desenvolvimento infantil através dos desenhos. E para que a gente tem que saber isso? Eu que sou mãe, eu que sou professora, eu que sou vó. Quando eu tenho uma criança e ela tem, por exemplo, 6, 7 anos, mas ainda está fazendo desenho de 2, 3, o papel está me dizendo que tem algo errado. Uhum. E que às vezes as pessoas não percebem porque a fala é tranquila, a parte psicomotora é tranquila, mas às vezes a parte cognitiva não é. E às vezes a forma com que a criança coloca as coisas no desenho mostra aí mais ou menos esse processo de desenvolvimento. Além disso, também mostra como essa criança percebe o mundo. Então a gente consegue identificar através dos desenhos questões de abuso sexual, uma possibilidade de ter acontecido algo, de agressões, de raiva contida. Às vezes tem a criança, o adolescente ou até adulto, porque o desenho não é só da criança, né? É de todos. Mas a gente coloca no papel muitas questões aí de como estão as nossas emoções. Uhum. Nós acabamos de noticiar agora um rapaz de 26 anos que foi preso de manhã em Foz do Iguaçu por estupro de vulnerável. Foram 300 crianças. Eu vi. E aí a gente questiona às vezes, né, que as crianças podem ter dado sinais justamente desenhando. Pode ser sinais desenhando, pode ser, né, sinais por medo, sinais por alguma questão do corpo dessa criança. Então, o quanto ela pode ficar dando algumas notificações para casa, por exemplo, tanto mexendo nos seus órgãos genitais, como diversas outras maneiras a criança pode exteriorizar que tem algo errado, e muitas também interiorizam. Então, algumas vezes elas se machucam, mas no papel elas apresentam muitas vezes algumas questões aí. Não é uma regra, sabe? A gente não consegue dizer assim, tá no papel é fato. Uhum. Mas o papel, ele nos traz hipóteses. A gente tem dentro da psicologia um teste que se chama HTP, e esse teste que só pode ser utilizado por psicólogos. O que eu passo no meu curso não é o HTP. Uhum. A gente fala que é uma avaliação informal, para realmente tentar identificar alguns traços mesmo que tem a ver com a questão da psicomotricidade, a questão da psicopedagogia, dos laços familiares. Então, como a gente coloca isso? Tem a grafologia, que é o estudo das letras, por exemplo, que também fala das emoções, né? Então, às vezes a criança está indo super bem, ou adulto mesmo, e a gente muda o nosso traço, porque algo aconteceu, né? Algo traumático aconteceu. Então, prestar atenção nas características dessas projeções no papel pode nos dar sinais de várias coisas. Eu ia perguntar para você justamente se o adulto poderia ter esses traços também. Pode. Se você pegar o começo do ano, por exemplo, um caderno e uma mesma caneta, e você todos os dias escrever nesse caderno alguma coisa, você vai prestar atenção e vai perceber que cada dia a sua letra está de um jeito. Por mais que ela seja algo exclusivamente seu, único, ela vai estar com características diferentes, justamente porque as nossas emoções são diferentes, né? Se eu tô lá mega apaixonada, eu coloco lá até um coraçãozinho, se duvidar, no pingo do i. Quando eu tô com pressa, nem pingo no i tem, né? O mesmo vale para a questão dos traços nos desenhos. O tamanho que eu coloco no papel, né? A força que eu coloco no papel. Se os meus traços são, seja eles em escritas ou em desenhos, tanto de adulto quanto de criança, se ele tem, né? Se é um traço tremido, pode ter questões neurológicas envolvidas, algum tipo de demência, algum tipo de algumas questões aí que precisam ser avaliadas. E para que serve tudo isso? Percebi que tem algo errado. Aí a gente vai fazer um caminhamento adequado, né? Então, se eu sou lá uma professora, eu não tenho habilidade para fazer uma avaliação, e aí eu posso encaminhar para fazer processo de avaliação. Tem algumas coisas que os pais ou os professores podem, assim, isso
pode ser mandado pro psicólogo porque é um traço que me Porque preocupa. tem o desenho? Uhum. Veja, os desenhos, quando eles são muito fortes, são muito grandes, muito fortes, que tem pinturas com muita força, muitos desenhos pontiagudos, com muitas pontas, eles normalmente, a gente levanta uma hipótese de que essa criança, ou esse adolescente, ou adulto, enfim, ele pode estar passando, sim, por algumas situações de raiva, de agressividade. Então deve ser analisado, deve ser olhado, sim. Então a gente pode fazer alguns encaminhamentos por conta dos traços do desenho, né? E o que a gente consegue perceber, por exemplo, um professor numa sala de aula de criança, ele tem o desenvolvimento, que é aquilo que aquela criança consegue alcançar. Às vezes, pelos traços dos desenhos, ele já consegue ver, essa criança está atrasada, essa não está, essa vai conseguir alfabetizar, essa não vai, essa vai demorar mais, essa eu preciso estimular mais isso, mais aquilo. Às vezes, só pela forma com que ela coloca. Ao mesmo tempo, que também o material no papel, ele pode mostrar traços de timidez excessiva, traços depressivos, né, que são tudo que é o excesso, né? Então, quando uma pessoa, uma mãe, uma professora, profissional, enfim, deve se preocupar tudo que é o excesso. Então, eu estou ocupando a maior parte da folha de uma forma muito intensa, a ponto de faltar papel para o desenho que eu vou fazer. Por exemplo, vou fazer uma árvore e falta papel. Opa, tá um excesso. Ou é tão pequenininho que sobra o resto do papel. Né? Sendo que eu tenho uma proporção e uma criança ela consegue ter essa noção, a não ser quando eles são muito pequenininhos, com menos de 2 anos, eles ainda não têm a noção tanto do papel, por isso que eles passam do papel, mas aí é característico da própria idade. Mas fora isso, que essa criança está fazendo um desenho muito pequeno, uma letra muito pequena, né? Que excesso de timidez ela está, provavelmente, ou ela fazia uma letra natural, grande, do tamanho padrão, e de repente ela começou a fazer letras muito pequenas, desenhos muito pequenos. O que é que aconteceu na vida dessa criança? Né? O desenho ele não traz o problema, ele mostra que tem algo que possa estar errado acontecendo com essa pessoa, seja ela na idade que for. Eu falo até que às vezes na escola, os pequenininhos, né? A gente fala dos adultos também, mas os pequenininhos demonstram, às vezes, até uma brincadeira que as crianças fazem, bullying, né? Vamos falar isso. assim. E que às vezes ela não externa isso. E até porque ela fica com medo de falar, né? E essa criança com medo, como que ela vai mostrar esse processo? Então, às vezes ela tem só essa possibilidade de mostrar, e a gente já teve casos que foram parar na justiça, enfim, por conta de desenhos analisados, desenhos olhados. Opa, né, essa criança está fazendo isso de uma forma muito diferente. Nossa, ela não fazia isso, agora está fazendo aquilo. Então, aquilo que é do desenvolvimento, ok, mas ela fazia algo lá na frente e ela regrediu, também tem algo que precisa ser analisado. Então, a gente sempre, na análise de desenhos, a gente levanta hipóteses para algumas situações que podem acontecer. A gente não afirma, a gente levanta hipóteses. E ao levantar hipóteses, a gente pode fazer uma investigação, né? Aí com os profissionais adequados para isso. E aí não vale só, a gente está falando sobre problemas, né, que podem aparecer, que a criança está escondendo, mas às vezes a morte de um bichinho, a morte de um parente, né? Exato. Que para ela foi marcante. E até da própria morte, né? A gente tem crianças que estão doentes, que muitas vezes estão aí em cuidados paliativos, e quando você pede para... E aí ninguém fala para ela que ela pode ter a possibilidade de morte. E o que a gente vê é o desenho da criança, que ela tá voando, que ela tá lá com estrelinha, ou que ela tá sei lá o quê, que é o que ela entende do que possível tá acontecendo. Então, a gente tem algumas situações, a gente tem alguns desenhos assim, até tem um livro aqui da OPECAM, que é o Anjos do Bem, e eles geralmente têm o desenho de alguns pacientes, né, em todas as edições foram feitos, e muitos com desenhos mostrando a criança sabendo, e aí o relato lá da mãe falando, olha, a gente não conversava sobre isso, mas ele já entendia o que estava acontecendo. Eu vi esse livro e eu lembro que o fotógrafo que fez esse livro disse que justamente aparecia muito a imagem da borboleta. A borboleta era uma transformação, né? Ela tem uma coisa da transformação, até do quanto eu estou em processo de trocas. E o quanto isso é consciente ou não na cabeça de todas aquelas crianças, né? É uma pergunta que talvez a gente vai ficar... consciente isso. Né? Vai ficar sempre com essa incógnita aí, até que ponto ele é consciente. Porque alguns podem ter aprendido, né? Outros não.
Porque, por exemplo, eu gosto de desenhar borboleta, né? Por isso, né, eu estou passando por um processo. Ela, para mim, representa a transformação. E aí, talvez, o que você pode pensar, né? Às vezes a gente pega lá, tô aqui com o telefone e fico rabiscando um negocinho. Não é? A gente adulto tem mania de ficar fazendo isso. Eu rabisco conversando. Né? Conversando, tô lá, pego a caneta e fico fazendo. Quais são os rabiscos que você faz? Né? E aí, quando a gente começa a prestar atenção, porque não é... Enquanto eu tô aqui conversando com você, a minha consciência tá com você, mas eu tô aqui fazendo alguma coisa. E aí eu posso estar fazendo, sei lá, a borboleta, o coração, ou só rabisco. O que talvez aqueles rabiscos podem dizer um pouco do momento que eu estou passando, né? Não é do... eu sou assim. O desenho a gente não fala eu sou, eu estou de X forma. E isso vale, assim, até esses rabiscos, né? Eu já percebi muitas olha, ó, pessoas, cheio de rabisco. Escrevendo o próprio nome várias vezes, né, quando fala. O quanto, assim, ó, adolescentes têm uma coisa muito forte, assim, de uma dificuldade. O desenho, e quem tem adolescentes em casa pode prestar atenção, que se você pedir para eles desenharem uma pessoa, numa folha, peçam para ele fazer uma pessoa. É muito comum, né, claro que não é todo, mas é muito comum, um adolescente faz numa folha, ele só pergunta assim, mas tem que desenhar o corpo inteiro? Então já começa por aí, né? Aí faz lá um rostão enorme, geralmente vem um super narigão, bocão, enfim. Mas o corpo eu não quero mostrar. Até porque é uma fase que a gente está em conflito com esse corpo, porque eu tô, né, descobrindo o que eu sou, o que eu não sou, tendo que dar conta de tudo isso. É uma fase que eles estão na sexualidade, até porque o desenho ele tem alguns traços que mostram questões da sexualidade, afloradas, enfim. E tem algumas questões do nariz envolvida nisso, que é um dos sinais. E a gente tem, nesses desenhos do adolescente, então geralmente são coisas muito grandes, muito olhem pra mim, ao mesmo tempo que, eu não quero que ninguém me veja, mas eu tô numa necessidade de querer que façam esse processo. E aí depois passa o tempo, eles já não fazem mais isso, né? Então, o quanto às vezes a gente faz algumas características muito pontuais do período que nós estamos vivendo, né? E é interessante, você trouxe alguns desenhos? Eu trouxe, na verdade, eu peguei rapidão os desenhos da minha filha, enfim, e eu não sei se a gente consegue estar mostrando, mas tem uma característica, esse aqui eu desenhei mesmo para representar, o quanto as crianças fazem esse boneco girino. É um círculo grande, geralmente tem uns olhos bem grandes dentro do círculo, sem pupila, sem cílios, sem nada. E as mãos e os pés, geralmente tem criança que faz aqueles pés grandes, que vai longe, assim, que é de pé comprido, e um rostão comprido. Esse é um processo que vai mostrando o quanto a criança está começando a perceber o processo social e o que ela está enxergando do mundo. A gente tem, antes dessa fase dos bonecos girinos, né, a gente tem um estado mais vegetativo que a criança ela faz algumas bolotas. Ela faz riscos e aí algumas bolas no meio desses riscos. Geralmente isso é em torno de 3 anos e pouco, que é a idade que eles estão entrando no processo de desfraude, que também a gente consegue ver pelos desenhos, é a idade que eles estão entrando no processo de socialização, ou seja, eles começam a ter necessidade de outras crianças. Antes disso, a criança é muito egocêntrica, ela não tem essa necessidade de estar com outra criança. Quando ela começa, né, então, quando eles são bem pequenininhos, eles fazem só rabiscos. Só riscos na folha. Depois eles começam, então, a fazer essas bolotinhas. E essas bolotinhas representam, então, essa necessidade de estar aí entrando num processo social. Que essas são algumas coisas que eu também explico no curso, que a gente vai ter 2 turmas. Uma online, à noite, para quem não pode, durante o dia. E uma turma aqui em Cascavel, presencial, na quinta-feira e na sexta-feira, manhã e tarde. Para quem quiser participar, Deise, pode estar entrando em contato pelo meu Instagram, que é Deise Rosa, _psicoterapeuta, ou através do WhatsApp também, que é o 45999785006. E aí eu posso estar passando todas as informações, né? Quem puder só no online, que vai ser noturno, quem puder presencial. São oportunidades aí para aprender um pouquinho dos desenhos, que é muito rico. Eu vi que você trouxe uma árvore também, não faz? Essa aqui, deixa eu pensar, é uma árvore. Aqui, ó, aqui a gente tem os rabiscos de uma criança que está nesse processo. Essa criança tem 3 anos e 4 meses, minha filhadinha. Esses desenhos são desenhos autorizados para eu mostrar. A árvore tem algum significado? A árvore, de um modo geral, tem. Ela tem sim, ela tem o significado do eu e a minha história. Né? A minha história que vem lá do útero, que caracteriza um pouco a raiz, a nossa história do desenvolvimento, que é o tronco, e como nós estamos hoje, que é toda a copa da árvore também.
né? E como a gente potencializa isso. Puxa, a gente não faz e nem imagina que às vezes tem um significado. Eu tenho o costume de desenhar a casinha que eu já vi. A casinha. Tem a casinha, né? A casinha e a árvore. Até porque eu vou te falar uma coisa que eu acho que é importante colocar. A gente tem desenhos muito infantilizados, nós adultos. E por que a gente tem desenhos infantilizados? Se eu pegar um desenho de uma criança, por exemplo, essa criança aqui, deixa eu ver, essa da minha filha, ela fez agora esse ano. Ela é uma criança de 8 anos, certo? Se a gente pegar um desenho de um adulto, a gente fica algo parecido com isso. Porque essa idade com 8 anos, onde tem a casinha formada, todo o corpinho já formado, pescocinho, tronco, as pernas, as mãozinhas, os detalhes, que é mais ou menos se completa aí com 8 anos. Quando a criança está nesse processo, é comum a gente parar de desenhar para ir para a alfabetização. Escrita, frase. E a gente para de fazer isso aqui. E aí é por isso, muitas vezes, que nós, marmanjos de 40, se a gente pedir para desenhar, a gente vai fazer isso aqui. Bom, quando você falou do telefone, eu já fiquei me imaginando, né? Porque eu costumo ficar desenhando casinha enquanto eu tô no telefone, arvorezinha atrás, aí eu faço toda a paisagem. Aí eu olho e falo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ai, vem fazer o curso para descobrir. E é muito interessante, porque cada criança e cada adulto vai manifestando, sabe? Então, por exemplo, olha, aqui, esse é um desenho do Bernardo, nossos ouvidos talvez não vão conseguir enxergar, mas onde a criança fez o desenho e escreveu bem grande o nome. Que é o que é o meu nome, é o que me representa, é o meu eu, é quem eu sou. E muitas vezes a gente precisa ficar se autoafirmando isso pra quem? Pra gente, né? E o adolescente faz isso. Eu comecei a falar antes do adolescente. O adolescente, às vezes, tem essa mania de ficar escrevendo nomes. Então, assim, quem eu sou? E, às vezes, é um período que é isso. Eu tô numa guerra interna, que eu sou meio minha mãe, meio meu pai, eu sou só eu. Então, quem eu sou? Né? Então, às vezes, a gente nem percebe, mas tem muito esse movimento aí que tá tudo no papel. É lindo, assim. Eu sempre costumo dizer que o curso de análise de desenho, ele é um grupo terapêutico mesmo. Porque a gente começa a descobrir algumas questões e fala assim, nossa, mas eu não pensei nisso. Olha, mas é isso que aparece. Vamos olhar para isso. Né? E às vezes aparecem coisas que precisam ser trabalhadas dentro das nossas emoções e que precisam ser olhadas, coisas que a gente enfia embaixo do tapete e fala assim, não, um dia eu vejo, mas fica lá, né? E tá lá matutando, então precisa ser olhado. É muito legal. Que bacana. Muito obrigada, Deise, por você Eu que ter agradeço vindo. pela oportunidade e aí para poder estar convidando todas as pessoas, porque realmente não é um curso específico para nenhum profissional, porque como eu falei, não é o uso específico dos psicólogos, que é o HTP, que é o teste. Ele é uma visão mais generalista, é uma visão mais da psicopedagogia também, mas para todos aí que querem compreender todo o desenvolvimento e o que os traços podem nos trazer no papel, é sempre muito bem-vindo. Bom, nós conversamos com a psicóloga Deise Rosa. Deise, estava com saudade de você. Eu também. Pra gente conversar mais. Deise também convidada novamente para estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Agora, 2h54, intervalo, já voltamos. CBN Cascavel, a rádio que toca notícia na capital do